Há mais ou menos 2 anos eu resolvi sair do CLT e empreender. Eu até me arrumei para esse vídeo porque é um assunto que foi um divisor de águas na minha vida e até hoje tem impacto essa escolha. E por isso que eu decidi fazer esse vídeo, porque eu quero trazer de uma forma muito transparente, muito vulnerável, a minha experiência, o que eu tenho passado. Afinal de contas, não faz tanto tempo assim que eu tomei essa decisão. Um papo de amiga mesmo, contar também o que foi que eu fiz, o que eu poderia ter feito, até porque eu sei que tem muita gente que tá ponderando fazer essa transição, às vezes até transição de carreira. A minha primeira experiência de emprego foi em relação à venda, um estágio numa imobiliária, então eu era o braço direito da corretora. Então eu ia com ela pra gente vender. Se eu ajudasse a vender, eu recebia também uma comissão. Eu nunca consegui vender nenhum. Assim, foi uma frustração só. Porque era uma boa grana pra uma pessoa que tinha o quê? 18 anos. Então eu sempre tive esse problema com venda. Eu nunca me imaginei de fato empreendendo. Quando eu entrei na faculdade de design, eu sabia que provavelmente eu ia trabalhar no escritório, numa agência, no máximo, e ia seguir a minha vida profissional nessa área. Só que quando de fato eu consegui um estágio na minha área de design, né, eu saí dessa imobiliária porque de fato não estava conseguindo vender mesmo, mas foi bom para mim. Porque foi bom para mim? Isso é importante, tá? Todas as experiências que a gente tem na vida, elas nos ensinam algo. Eu me considero uma pessoa mais introspectiva, no modo geral. Eu gosto de falar, mas assim, só onde eu me sinto muito confortável. E na imobiliária eu também fazia telemarketing. Eu ligava para os clientes apresentando os empreendimentos. Eu tive que me colocar nessa situação de exposição, de fala, de oratória. Então, assim, foi lá o meu primeiro contato com esse tipo de comunicação, uma comunicação mais profissional, uma comunicação que tinha ali uma estrutura e tudo mais. Então, foi importante para eu quebrar essa barreira também. Eu fui admitida no escritório de arquitetura já enquanto designer, muito por conta da minha experiência nessa imobiliária, porque ele viu no meu currículo o meu passado na imobiliária e fez muito sentido que ele me contratasse para além da minha habilidade no design. Então, veja como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Acho que 3 meses depois eu já estava como funcionária efetiva e eu nem tinha diploma ainda. Por que eu tô contando toda essa história? Porque foi dentro desse escritório que eu fui incentivada a empreender. Pois bem, o dono desse escritório, ele sempre foi ele é muito visionário. Então ele não se contentava apenas em ser arquiteto, ele gosta muito de negócios, de lidar com negócios. E eu sempre tive um contato direto com o dono. Eu sempre ia para a sala dele, a gente conversava e ele me mostrava a visão dele sobre os empreendimentos. Então eu tinha esse acesso, inclusive ele enxergava em mim, já que eu não fazia apenas uma função de social media ou de design gráfico, então ele via em mim características de alguém que poderia empreender, porque eu tenho essa visão de macro, mas não era algo que eu levava tanto em consideração assim. Porque, afinal de contas, eu estava muito bem, obrigada, estava recebendo meu salário, estava tendo ali uns aumentos, uma vez ou outra, e eu estava confortável. Mas aí é que tá, o conforto, ele é uma ilusão. A zona de conforto é uma ilusão que a gente cria na nossa mente pra gente não sair do lugar. Quando a gente vai pro novo, pro desconhecido, a gente se coloca muitas vezes em situação de risco. Mas eu quero dizer aqui que é muito arriscado você não se permitir ter essas outras experiências. Primeira aula de filosofia onde eu realmente entendi o que é filosofia foi me apresentado a Caverna de Platão, a alegoria, uma das mais famosas da filosofia, onde existia um grupo de pessoas que viviam dentro de uma caverna e tudo que eles tinham era o fogo. E as sombras eram projetadas, as sombras do que acontecia fora da caverna e até dentro da caverna eram projetadas nas paredes da caverna. E tudo que eles conheciam eram aquelas sombras e eles imaginavam, eles tinham convicção
de que aquelas sombras eram a realidade. Spoiler, a realidade era o que estava lá fora. As sombras que eram projetadas na caverna eram das coisas que estavam acontecendo lá fora da caverna. Uma dessas pessoas que viviam na caverna, ela foi para fora. E quando ela faz essa transição, a luz incomoda os olhos, porque ela estava muito habituada apenas a um lugar escuro e às sombras. E quando ela vai para a luz incomoda, mas ela de fato enxerga e ela entende que tudo que ela viveu antes disso eram apenas sombras. E por que eu estou falando sobre essa alegoria da caverna? Porque ela já me impactou em tantas áreas da minha vida. E ela mostra justamente isso, que muitas vezes a gente está em lugares muito confortáveis, mas que existe muito mais fora desses lugares. Eu não estou dizendo que o CLT é uma ilusão. Eu não concordo com a bandeira de que todo mundo deveria empreender. Da mesma forma que eu não concordo com a bandeira de que CLT é o único caminho, ou ser funcionário público é o único caminho para você ter uma vida confortável. O que é ter uma vida confortável? É uma ilusão, tá? É uma ilusão. E quando eu entendi isso, foi um dos motivos que me fizeram pensar na possibilidade de empreender. Eu não sabia exatamente como eu disse, o meu passado com vendas era desastroso. E eu sabia que eu precisaria vender o meu trabalho se eu quisesse sustentar o meu negócio ao longo do tempo, dos anos. E aí é que veio o ultimato. Teve um dia que eu fui chamada e foi colocada contra a parede. Ó. Ou você vai continuar aqui sem muita perspectiva de crescimento, ou você sai, cria seu próprio negócio e a gente te contrata. E aí você vai ter muito mais possibilidades para conseguir chegar mais longe. Inclusive tempo, que foi uma questão que para mim era muito importante, porque eu já trabalhava também com biscuit. Então, muitas vezes, eu cumpria ali a carga horária do escritório, eu terminava minhas demandas e eu chegava em casa e fazia biscuit até de madrugada para eu conseguir entregar. Então, às vezes eu sentia que eu estava perdendo tempo no escritório, porque eu já conseguia entregar as coisas que eu fazia com alguma agilidade e o biscuit estava lá, me esperando em casa. Então tinha todo esse conflito também em relação ao tempo. Mas o fator decisivo foi quando eu parei para pensar o que é que eu não quero. Vamos lá. Eu não me imaginava vivendo muitos anos naquela situação em que eu estaria dentro de um escritório trabalhando para construir o sonho de outra pessoa. Ao invés de eu trilhar o meu caminho, construir o meu sonho e eventualmente trazer o sonho de outras pessoas para dentro disso. E teve uma conversa que foi muito marcante lá no escritório, que eu estava conversando com os arquitetos, e uma delas olhou, isso na hora do intervalo, a gente estava numa sala onde a gente tinha a visão externa, né, da cidade, e ela olhou para fora e disse: nossa, que lindo a liberdade. Na hora todo mundo riu e disse: ué, como se a gente estivesse em cativeiro, ninguém estava em cativeiro. Mas eu parei para pensar sobre aquela situação e eu falei: nossa, é verdade, eu não tenho a liberdade agora de sair no meu horário de trabalho para ir tomar um café ou para ir até trabalhar em outro lugar. Pegar o meu notebook, fazer as minhas tarefas aqui, sei lá, num café ou na praia. Então, realmente, você está limitado ali a uma série de regras que são colocadas e você se submete. Mas aquela frase me marcou muito e eu falei: cara, como será não ter essas 4 paredes? E aí foi que eu decidi, né? Nesse ultimato eu falei: sim, eu quero empreender. Não sei muito, ele me deu alguns conselhos e eu saí, abri a minha própria empresa, abri mão do seguro-desemprego, recebi tudo que era meu direito, né, ao longo desses, eu acho que eu passei 5 anos trabalhando lá, então foi um tempo considerável, foi o meu início, né, da minha carreira de designer,
Então, quando eu saio de lá, eu já saio com um contrato fechado com eles. Então, me deu ali alguma segurança para eu começar a tava engatinhando ainda nesse negócio de ter de fato um CNPJ, porque eu não saí para brincar, eu já fui direto no que era certo. Contabilidade e tudo, então assim, vieram muitas responsabilidades que antes eu não tinha, e eu pude experimentar a liberdade de ter os meus próprios horários, de conciliar com as minhas outras atividades que também traziam renda, que o biscuit é uma delas. Esse começo foi de muita descoberta, mas ao longo do tempo, nossa, foram vários desafios que eu fui enfrentando. Talvez em um outro vídeo eu possa trazer isso. Nesse vídeo eu queria fazer esse panorama geral de como foi essa transição, o que me fez querer mudar. Quando eu entendi, né, que o conforto, ele era uma ilusão. Eu estava confortável com o meu salário, mas ao mesmo tempo eu não tinha perspectiva de crescimento ali onde eu estava. Em algum momento a bomba ia estourar. E eu também queria construir algo meu, com a minha assinatura, com a minha visão de mundo, trazendo todas essas habilidades que eu fui adquirindo ao longo dessas experiências que eu tive, embora poucas, mas eu consegui extrair o melhor que eu pude de cada ambiente onde eu trabalhei. Quando eu abri o meu negócio, eu já tinha esse entendimento de que eu precisava, claro, melhorar algumas habilidades, e foi aí que eu comecei a comprar cursos. Eu usei o dinheiro totalmente para o meu negócio. Comprei o meu notebook, eu tinha uma reserva de emergência já, eu já tinha essa inteligência financeira nesse período que eu trabalhei no escritório, mas ao mesmo tempo eu não soube administrar muito bem a minha reserva, eu estava muito insegura ainda de empreender sozinha, então eu comprei muitos cursos. Aí que tá um ponto, se você tá nesse caminho de sair do CLT para empreender, eu recomendo que você tenha a sua reserva de emergência, não faça nada impensado, porque você precisa ter ali uma garantia de que você vai conseguir se manter ao longo de pelo menos 3, 4 meses, que é um momento que você vai estar se estabilizando ainda. Principalmente você vai pivotar totalmente, você vai mudar de carreira totalmente e as pessoas ainda não conhecem esse seu novo lado. Mas você precisa ter essa tranquilidade de saber que você está sendo audacioso, sim, mas com um pouquinho ali de pé no chão para você também não desestruturar e cair e quebrar logo nos primeiros meses. Então essa reserva de emergência foi muito importante. E esse segundo ponto é, saiba muito bem onde investir. Tanto o dinheiro que você vai receber, né, do tempo trabalhado, quanto da sua reserva. Eu aconselho investir em cursos, sim, porém, filtre muito bem o que é necessário para aquele momento. Uma das coisas mais arriscadas que eu fiz foi investir em cursos que já eram para outras fases, que eu ainda não estava lá. Isso acabou atrapalhando o meu processo até hoje, tá? Confesso a você. Então, essa parte do investimento precisa ser muito bem pensado, porque você agora não tem a confiança, ou melhor, a segurança de que vai receber ali aquele dinheirinho certinho no fim do mês. E, obviamente, separe muito bem o CNPJ do CPF. Sua empresa tem os custos da empresa, tem os lucros da empresa, você tem os seus custos, os seus lucros também. Então eu sempre, desde o começo, eu separei muito bem essas duas coisas e até hoje eu vejo o quanto isso é importante. Obviamente, não se engane, no começo o seu CPF, a sua pessoa física, vai precisar desembolsar dinheiro e investir na sua empresa. Eu investi muito na minha empresa. Tanto que a minha reserva de emergência foi toda para minha empresa. No começo, entenda, isso é fato, as coisas vão se misturar muito mais pro lado do seu CPF ajudando o CNPJ. Mas, aos poucos, você vai conseguindo separar bem as coisas e conseguindo trazer o lucro do CNPJ para o CPF, aquela coisa toda. Mas, enfim, são coisas que a gente precisa considerar quando vai fazer essa transição. Que eu, como amiga, tô aqui falando para você porque são muito importantes. Quais são as características de uma pessoa que empreende? Vamos pensar nisso, assim, se você ainda tá na dúvida, se você é essa pessoa. Porque eu realmente acredito que nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. E tá tudo bem. Ainda bem que existe essa diversidade. Mas para você empreender, você precisa ser uma pessoa perseverante. Vai ter um mês que vai ser muito bom, vai entrar muita receita, vai ter mês que não vai entrar tanto, então você precisa
fracionar ali tudo bonitinho para você não ter gaps muito grandes, altos e baixos, que vão quebrar o seu negócio. Você precisa ser criativo. Todo empreendedor é criativo, porque essa habilidade vai lhe ajudar a resolver problemas. Tanto você, se você for empreendedor, empreendedor, que é só você vai precisar ser criativo para aprender novas habilidades. Você vai precisar ser criativo quando você contratar outros funcionários ou até terceirizar serviços, para você entender quais são as habilidades que precisam ser evidenciadas, como é que você consegue conduzir essa equipe. Você vai precisar ser criativo para encontrar novas formas de receita. Pois é, a criatividade para o empreendedor é assim, essencial. E você vai precisar também entender que uma hora ou outra você vai ter que delegar. O começo, normalmente, quando a gente não tem muita estrutura, é a gente mesmo e acabou. Mas vai haver um momento que você vai entender que o seu tempo é muito valioso quando ele é bem usado. Porque é nesse tempo que você vai poder ser criativo para ter novas ideias de receita, por exemplo. Então, delegar é uma coisa que vai aumentar a sua receita, aumentar as possibilidades, lhe deixar um pouco mais respirável, tranquilo nesse sentido de que a sua empresa, você precisa ter essa consciência de que a sua empresa precisa, em algum momento, funcionar sem você. Eu almejo pelo dia em que o Candeeiro, que é a minha empresa de estratégia de marca, vai funcionar sem mim. Com toda a minha alma, com toda a minha assinatura impressa, com toda a cultura da empresa bem formada, mas está ali funcionando tranquilo. Esse dia é o que eu almejo. Então tenha essa consciência. Tinha alguma outra coisa que eu tinha pensado? Não se compare, não compare o seu início com o início de outras pessoas. Os recursos são diferentes, as habilidades, o repertório é totalmente diferente. Então, a sua jornada é só sua, como eu já tenho falado aqui em outros vídeos, só tem você para ser você. Então, a sua forma de empreender, a sua jornada, os seus desafios vão ser outros. Obviamente, você vai ser muito bem servido ouvindo outros empreendedores que já chegaram onde você quer chegar, mas ao mesmo tempo tem essa consciência de que existem particularidades suas que precisam ser respeitadas e você vai precisar aprender por conta própria. E por fim, tenha muita consciência de que nem todo mundo vai te apoiar. Não espere a aprovação das pessoas para você ir lá e fazer o que precisa ser feito, mas tem alguém que você possa conversar sobre, porque a jornada empreendedora muitas vezes é solitária. Não raro, na sua família você não vai ter alguém para se inspirar. Às vezes você tem, que bom, se apegue nisso. Mas às vezes você não vai ter uma pessoa ali para se inspirar, para poder se aconselhar. Então, tenha isso em mente. E procure pessoas poucos e confiáveis, onde você possa abrir o seu coração quando tiver com alguma dificuldade, ou também se alegrar com as suas conquistas, porque elas virão, elas vêm também. A jornada empreendedora é um desafio, é uma montanha-russa, e eu estou caminhando nisso. Eu não sou nenhuma expert, mas eu tenho muita certeza que a minha experiência pode ajudar você que está aí na dúvida, você que está no começo da jornada também. Eu espero que seja um incentivo para você. Se você gostou desse vídeo, se alguma coisa lhe ajudou a tomar a melhor decisão, se inscreva no canal. Vamos continuar falando sobre isso, muitos outros assuntos. Como eu disse aqui, eu não sou monotemática, então você vai ver muitas camadas minhas. Compartilhe esse vídeo com outro amigo que está nessa jornada com você de mudança. E eu desejo muita sorte, que seus sonhos, que seus projetos, eles sejam muito bem pensados e que tenham sucesso em tudo que você se propôs a fazer. Um beijo, até o próximo vídeo.